Oi, gente! Em primeiro lugar, com todo o respeito e a minha solidariedade a quem está sofrendo, né, de alguma forma com essa falta da gasolina. Mas essa história tem um lado muito bom mesmo. Bom, nos últimos dias, né, nessa semana, eu tive a oportunidade de andar e pedalar em duas grandes capitais aqui do Brasil. Hoje em Belo Horizonte e de ontem para trás eu estava em Maceió. Estava lá descansando alguns dias, né, no Alagoas. Enfim, e eu consegui observar essa crise toda que está tendo de uma maneira muito positiva, né? Bom, hoje aqui em BH eu acordei cedo, saí de bicicleta, fui para o centro da cidade, fui para Pampulha, assim, longas distâncias, assim, percorri de bike. E pela primeira vez, sério mesmo, eu não me senti invisível como ciclista. Eu senti que as pessoas me olharam de maneira diferente. Primeiro que elas me olharam, né? Geralmente as pessoas nem enxergam o ciclista, os motoristas geralmente ficam pé da vida quando a gente tá na rua, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Buzina, fecha, enfim. E de repente as pessoas começaram a me olhar, né? Eu passava pelo ponto de ônibus, todo mundo olhava. Os poucos carros e ônibus que estavam na rua me respeitaram. Sei lá, acho que as pessoas começaram a abrir a cabeça, assim, coisas que eu venho gritando já há um tempo, mas parece que essas coisas têm que acontecer para ter uma oportunidade da galera abrir a cabeça. E começaram a olhar a bicicleta como uma alternativa, né, assim. Teve um cara até no centrão da cidade que gritou: bicicleta não tem gasolina não, né? Tem não, bicicleta é barato, muito mais barato do que carro, mais saudável, claro que é mais perigoso, assim, é um ato de coragem, eu vivo dizendo isso, né? Bicicleta, a gente tem que ser muito atento e é um ato político mesmo, assim, pedalar, né? Enfim, e aí, não só os ciclistas que eu vi na rua, eu vi pai ensinando menininho a andar de bike, eu vi galera andando de patins, de skate e muita gente andando a pé. Um sábado de manhã, geralmente em Belo Horizonte, o trânsito é carregado no centro, na Pampulha, enfim. O trânsito estava tranquilo e muita gente estava andando a pé. Então eu vi famílias inteiras indo para o supermercado, cada um segurando 2, 3 sacolinhas, fazendo a compra junto. Quando na vida que isso acontece, geralmente é um da casa que vai, e vai de carro e enche o porta-mala e aquela história toda. E vi muito assim, a galera andando pelos bairros, sabe? Sentindo o bairro a pé, porque já que não tem gasolina, já que não dá pra ir pra longe, pô, vamos ver o restaurante que tem aqui no bairro, vamos dar uma moral pro cara que trabalha aqui do lado, né? Enfim, caminhar no nosso bairro, sentir o bairro, né? Eu senti muito essa vibe, assim, achei muito legal. E, sabe, são os idosos, né, que andam pela rua várias vezes ao dia, os vovozinhos que eu converso, geralmente eles falam comigo assim: eu vou no supermercado 3 vezes por dia, de manhã cedo eu vou lá comprar o pão, aí eu volto. Aí minha mulher fala que tá faltando chuchu, eu vou lá, compro um chuchu, volto pra casa. Ah, mais tarde acabou o café, eu vou lá de novo. Então eles têm sempre um motivo para ir e vir, para andar, para conversar com gente, para ver, para sentir. Enquanto a maioria de nós, assim, tá nessa vibe aí de pegar carro, dirigir. Gente, existe vida após a gasolina, pelo amor de Deus, e a cidade tá maravilhosa. Aí lá em Maceió é uma vibe diferente, né? Porque Belo Horizonte é aquele sobe e desce, né? É uma cidade de morros. Maceió é uma cidade completamente plana. Eu senti até falta de uma subidinha, de uma descida para dar uma adrenalina. Pedalei lá, tudo planinho. Aquela orla bonita com a ciclovia gigante e tal. E vi vários policiais de bicicleta, eu acho isso muito legal. Polícia de bicicleta eu acho que tem que ter em todas as cidades, porque tem hora que a bicicleta ela é realmente mais ágil, você vai na contramão, enfim, né? E eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Claro. Maceió, por ser plano, eu acho que as pessoas pedalam mais, me pareceu. Para turista é um pouco mais difícil de arrumar bike lá, achei bem difícil. Mas enfim, então eu tive essas duas visões, né? E aí eu fiquei conversando com uma alagoana lá que eu conheci, né? E ela ficou um mês aqui em Belo Horizonte, nas férias dela. E ela falou comigo assim: nossa, em um mês que eu fiquei lá, ninguém me chamou para caminhar numa praça, para ver o pôr do sol. E ela tem esse hábito. Em Maceió, as pessoas chegam às 5 horas da tarde, tá todo mundo andando, vai trocar uma ideia, vai, sei lá, observar o sol, o movimento, andar. E aqui em BH, ela falou que todo mundo só chamava ela para ir pro boteco, né?
A gente tem muito orgulho de falar que a gente é a capital mais botequeira que tem, isso é muito bacana, a gente produz bebidas de primeira, a gente sabe receber bem, se solidarizar, fazer amizade, sentar numa mesa, isso é muito legal, mas essa história de andar na cidade, isso, cara, o mineiro ele tem que criar esses hábitos, a gente não precisa ter medo de sobe e desce, não precisa ter preguiça de morro, ainda mais nesse clima que tá friozinho, delicioso, nem cansa, sabe? A gente precisa andar mais, pedalar mais, porque isso vai diminuir o trânsito na nossa cidade, vai melhorar a nossa qualidade de vida, as ruas ficam mais alegres, ficam mais vivas. Pô, a cidade é nossa, né? A cidade somos nós, eu falo isso no vídeo de apresentação aqui do canal, não é à toa, né? E aí por isso que eu tô tão empolgado e feliz, porque eu tô vendo a cidade tão mais viva, sabe? As pessoas caminhando, tudo na vida tem um lado bom, né, gente? E aí essa menina de Maceió, ela me falou um ponto muito positivo aqui de Belo Horizonte que muita gente não repara. Ela falou, nunca vi tanta árvore numa cidade. Belo Horizonte realmente é muito arborizado. Opa, caiu um negócio aqui, ai que susto. Meu fone de ouvido, desculpa. Belo Horizonte realmente é muito arborizada, já foi mais, mas ainda é, né? A gente pega a Avenida Afonso Pena, nossa, é a coisa mais linda. E pela cidade inteira, a gente tem muita árvore sim. Só que muitas vezes a gente tá ali no carro, né, com aquele teto e não enxerga. Andando a pé você vai ver a quantidade de árvore centenária que a gente tem. Enfim, toda cidade tem seu lado bom, tem seus defeitos. Mas eu acho que falta isso, a gente sentir a cidade melhor num ritmo mais tranquilo. Então é isso, assim, se você tem medo de andar de bicicleta, não tem problema, tem um monte de gente em BH, você pode pedir ajuda para um amigo, pode pedir ajuda para os Bike Anjo, galera que ajuda a pedalar, que ensina. E se você não tá afim de pedalar, vai andar de patins, enfim, tem milhões de oportunidades, mas não fica aí reclamando da vida, reclamando que não tem gasolina, que não dá para ir onde você quer, e vai descobrir coisa nova, vai sair um pouco da rotina, sair um pouco do lugar comum, né, a gente mudar esses hábitos nossos, eu acho que isso pode ser muito positivo para a cidade. E a melhor notícia da vida com essa história toda é que, enfim, a Prefeitura de Belo Horizonte começou a pôr em prática o Plano Bici, que desde 2017 foi aprovado pelo prefeito, mas até então nada tinha sido feito praticamente. E aí agora parece que com essa crise estão reformando as ciclovias, estão fazendo um monte de coisa e vale ressaltar muito o trabalho da galera do BH em Ciclo, que é uma galera que tá na batalha, uma mulherada e uns caras guerreiros que estão batalhando por nós, ciclistas urbanos, há muito tempo e vale a pena acompanhar o trabalho deles. Então é isso, né? Mais uma vez, peço desculpa a quem de alguma forma está sofrendo com essa crise, mas eu só quis trazer um lado bom nisso tudo. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu tô vendo uma cidade diferente, mais viva. Yes! Linda! Um brinde, então. Existe vida após a gasolina!